Muito boa noite a todos. Com a presença de todos os vereadores, declaro aberta a 17ª reunião ordinária de 6 de outubro de 2025. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. E boa noite, pessoal que nos vem pelo Facebook e nos ouvem pela Rádio Itanews. Ata da reunião, da 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itapajipe. Aos 16 dias do mês de setembro do ano de 2025, às 19 horas, realizou-se a 16ª reunião ordinária sob a presidência do vereador Wilson Paula Rodrigues e secretariada pelo vereador Rafael Queiroz Leonel. Pelo livro próprio, registrou a presença dos seguintes vereadores: Bruno Faria Ferreira, Cláudia Rosa Tavares, Divino Omar Barbosa, Francérgio de Oliveira Borges, Lucimário Carneiro Barbosa, Luiz Leonel Filho, Rafael Queiroz Leonel, Simvaldo Roberto Barbosa e Wilson Paula Rodrigues. Constatada a presença de todos os vereadores, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e determinou a leitura da ata da reunião anterior, que, sem manifestações discordantes, foi declarada aprovada. Na sequência, o senhor presidente determinou a leitura do expediente que constou de Projeto de Lei Municipal número 564, de 20 de agosto de 2025, que dispõe sobre a instituição do serviço público de loteria municipal no âmbito do município de Itapajipe, Minas Gerais, e dá outras providências, e indicações número 61 e 62. Em seguida, convidou a senhora Lenira Carneiro da Silva Assunção, secretária de Educação, para tomar assento à mesa, explicando que o motivo da convocação era para prestar esclarecimento acerca da denúncia formulada pelo vereador Lucimário Carneiro Barbosa, que recebeu o relato de uma mãe sobre um funcionário do sexo masculino estaria dando banho em crianças do sexo feminino, na creche Jane Franco. Afirmou que descobriram que não era verdade, mas que já haviam feito a convocação, que a senhora Lenira foi procurada pelo vereador Rafael, que ela orientou que procurasse a ouvidoria. Observou que se tivesse resolvido o problema não teria sido convocada. Se orientou a procurar a ouvidoria se a mesma entrasse em ação e teria que resolver o problema da creche. Em seguida, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Lucimário, autor da denúncia, para os esclarecimentos necessários. O vereador Lucimário relatou que foi procurado por mães, alegando que tinha um professor do sexo masculino na creche, ajudando nas tarefas e dando banho nas crianças. Asseverou que não concorda e que tem informações que o rapaz estava lá para auxiliar em banhos. Perguntou para a senhora Lenira por que motivo deu uma ordem à direção da creche Jane Franco e posteriormente mudou, indagando se seria para forçar alguma situação. Fazendo uso da palavra, a senhora Lenira respondeu que em nenhum momento foi pedido para trocar, que a presença do professor do sexo masculino na creche está embasada no fato de que aconteceu um concurso público, o servidor foi aprovado e que é direito dele estar lá porque conquistou o lugar, e as atribuições está legalmente dentro do concurso, formuladas na Lei 303, de 3 de dezembro de 2019, do Plano de Carreira dos Professores. Informou que ele não foi para a creche para dar banhos, e sim para ser regente de uma turma, e que se o fato aconteceu, não tinha nada de ilegalidade, porque ele é concursado e tomou posse, é seu direito e obrigação. Voltando a usar a palavra, o vereador Lucimário comentou que não cumprem a lei de inclusão, não se preocupam com o desenvolvimento das crianças, que têm informações que tem um monitor para 5 crianças, sendo necessária a contratação de monitores para as escolas, de acordo com a lei. Fez outras perguntas para a secretária de Educação e a mesma respondeu que ele estava saindo do assunto pela qual ela foi convocada. E justificou que pediu para procurar a ouvidoria para que se inteirassem dos fatos. Afirmou que não tem nada que desabone o servidor Tiago e que ele é um excelente profissional. Pronunciando, o vereador Rafael esclareceu que não levou o problema para o senhor prefeito, que procurou a senhora Lenira, que leva as demandas que recebe para os secretários que respondem pela pasta. A vereadora Cláudia indagou sobre a atribuição do cargo do servidor e fez outras perguntas pertinentes ao assunto. Ponderou que vivem em uma sociedade conservadora e que precisa ter bom senso entre os servidores, o prefeito e a secretária da Educação para resolver essas questões da melhor maneira.
Fazendo uso da palavra, o senhor presidente agradeceu a presença da senhora Lenira e disse que a mãe que fez a denúncia mentiu para o vereador Lucimário, quando relatou que o servidor estava dando banho, porque ele simplesmente trocou a fralda da criança. Disse que conversou com o servidor Tiago e que ele disse que o máximo que fez na creche, a mando da diretora, foi trocar fralda de 2 ou 3 crianças, amparado pela lei, conforme edital do concurso. Ponderou que, na sua opinião, precisa ter bom senso para resolver essas questões, para que não haja mal-entendidos. Disse que conversou com o professor Tiago em relação aos acontecimentos e que ele informou que, quando a senhora Lenira remanejou o mesmo da creche, foi porque aconteceram uns problemas que chegou a ter 5 alunos atípicos, que ele reclamou na época, que levou mordidas, que quebraram seus óculos e o celular, e que ele procurou o Departamento de Educação para pedir socorro e ajuda, que a senhora Lenira respondeu que, se não desse conta, era para pedir as contas. Pronunciando, a senhora Lenira alegou que não usou essas palavras, afirmou que nunca disse para o servidor abandonar o cargo, que pediu para aguardar, que seria chamado uma monitora para auxiliar, que foi até a creche conversar com ele e que foi registrado em ata a conversa. Pediu para aguardar uma semana, mas a pessoa que a haviam chamado apresentou um atestado no dia de começar a trabalhar. A seguir, o senhor presidente convidou o servidor Tiago para usar a tribuna, tendo o mesmo afirmado que escolheu a profissão porque gosta de ser professor e que quer ficar na educação infantil, cuidar das crianças e do futuro do município. Ponderou que a Lei Brasileira de Inclusão não faz jus ao nosso município, que, como professor e servidor, percebeu que está acontecendo um retrocesso. Abordou sobre a lei do autismo, dizendo que o aluno tem direito não apenas a um monitor, mas também de um professor especializado. Salientou que tenta como pode, mas que chega um momento que fica difícil, porque não tem as ferramentas necessárias para dar suporte aos alunos com deficiência e que, quando foi expor isso para a secretária de Educação, ouviu que, se não tivesse satisfeito, que pedisse exoneração. Afirmou que a educação em Itapajipe está pedindo socorro, professores cansados, direção e a coordenação sem autonomia. Observou que a Constituição rege as leis, mas que o presenciou como professor no município é entristecedor. Pediu aos senhores vereadores para olhar a educação com mais carinho, dizendo que, na sua humilde opinião, é a profissão mais linda que existe e que fica triste em não poder atender todas aquelas crianças com excelência. Salientou que não quer causar problema a ninguém, mas que as crianças estão sofrendo pelo não cumprimento da lei. Diz que, independente de qualquer função que exercer, sempre vai dar o seu melhor e que gostaria que os mesmos critérios que julgassem os professores que se estendam para todos os setores públicos, com câmeras, vídeos e áudios. Fez um apelo para tomarem muito cuidado quando levantam temas de teor altamente sexista, como esse, porque isso pode acabar com uma instituição, com a moral de um homem e principalmente com a carreira profissional de um professor. Por último, a senhora Lenira fez as considerações finais, informou que toda a demanda da cidade e do município é mantida pela prefeitura e se colocou à disposição para prestar esclarecimentos quando necessário. O senhor presidente disse que a Câmara se solidariza com a educação e agradeceu a presença da senhora Lenira e do servidor Tiago pelos esclarecimentos. Passado para a ordem do dia, o senhor presidente colocou em votação o projeto de lei municipal 564, de 20 de agosto de 2025, que dispõe sobre a instituição do serviço público de loteria municipal no âmbito do município de Itapajipe e dá outras providências. Encaminhados às comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Obras e Serviços Públicos, recebeu pareceres favoráveis de todos os seus membros. Submetido à apreciação no plenário, foi aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Lucimário. Em seguida, o senhor presidente informou que teria que se ausentar da reunião e passou a direção dos trabalhos para o senhor Bruno Faria, vice-presidente, tendo o mesmo colocado em votação a indicação número 61, de 15 de setembro de 2025, de autoria do vereador Lucimário, pelo qual solicita o senhor prefeito avaliar a possibilidade de instalação de 2 postos de energia elétrica na rua D, bairro Jardim Menezes, em frente à quadra esportiva José Lázaro da Cunha. Indicação número 62, de 15 de nove de 2025, de autoria do vereador Divino, pela qual indica o senhor prefeito a instalação de telas de proteção ou outros dispositivos eficazes em toda
cobertura da quadra da Esporte da Vila Olímpica. Referidas indicações submetidas à apreciação no plenário foram aprovadas por todos os vereadores presentes. Passado para a parte final, o vereador Lucimário parabenizou o professor Lucas pelos... Tiago pelos esclarecimentos e pela coragem em dizer que a educação está pedindo socorro. Asseverou que contam mentiras dizendo que a educação está em primeiro lugar, que escondem a sujeira debaixo do tapete, dizendo que a educação está uma lambança e que tem mais lambança na saúde. Relatou que foi procurado por uma senhora dizendo que foi maltratada na UPA, que procurou ouvidoria e saiu com a mão abanando. Orientou as pessoas a irem à ouvidoria, fazer a denúncia, pegar o protocolo e trazer para ele, porque que vai começar a mostrar o que querem esconder. Fez leitura de denúncia de uma senhora dizendo que foi orientado pela Cristiane, que após relatar à médica que sentiu muita dor no braço devido à vacina, que foi orientada a procurar atendimento. Passou a ser maltratada pela médica, que, de forma grosseira, começou a gritar com o paciente, chamando-a de mentirosa, dizendo que devia procurar o PSF e não sendo de atendimento médico. E que o doutor Najib disse que a médica Cristiane irá lhe atender, que a mesma continua a tratá-la com muita falta de educação, insistindo em chamá-la de mentirosa. Ressaltou que, independente de quem seja que vai falar nessa casa, para resolver, porque a ouvidoria ouve e esconde o que não ouvir e levar o conhecimento da sociedade, porque a médica está lá para ser educada e para atender as pessoas. Enfatizou que são funcionários do povo e têm que ter respeito com o povo, sim. Informou que pediu no início o mandato que colocasse uma pessoa com capacidade para atender as pessoas nos PSS, principalmente os idosos, atender com humildade e educação, levar para dentro, perguntar o que estão precisando. Asseverou que, independente de quem seja, vai dar nome de todo mundo aqui, que não vai passar a mão na cabeça de ninguém e vai contar para o povo. Diz que entrou para fazer diferente, que vai ser diferente, que vai cobrar de quem quer que seja e espera que seja a última vez que vem aqui falar de profissional de saúde. Teceu críticas à Secretaria do Esporte, dizendo que é capacidade zero. Relatou que foi procurado pela mãe de 2 crianças que jogam bola, alegando que procurou a Secretaria de Esportes e que foi dito que que não poderiam ajudar porque a escola é particular. Comentou que é vergonhoso, que precisam incentivar e que, se a prefeitura não ajudar, é para procurar, porque existe lei de apoio ao esporte. Fez críticas à administração, dizendo que no esporte também só ajudam os amiguinhos. Ato contínuo, o vereador Rafael Queiroz Leonel diz que, independente do que seja a demanda, a reclamação irá levar aos secretários, sobre o que tem ouvido, independente se concorde ou não, que se considere imparcial e acredita que, conversando, podem resolver. Aproveitou para deixar um recado para o secretariado, dizendo que, quando os procura, não é para tomar tempo de ninguém, não fica toda semana visitando a secretaria. Portanto, quando aparecer, é para tirar alguma dúvida ou levar alguma demanda da população. Pronunciando, a vereadora Cláudia disse que cada um representa um total de população e que acredita que a política pode ser diferente e que faz o seu trabalho diferente. Informou que ela e o vereador Divino protocolaram um projeto que vai ser especificamente ligado à população de Itapajipe, que o prefeito acolheu muito bem. Ressaltou que está aqui para apresentar projetos e por que não fazer uma lei que os vereadores possam indicar as emendas impositivas. Comentou que pesquisou que já tem em outras cidades a possibilidade de criar um cartão feira, que terá produtores da agricultura familiar cadastrados junto à Emater, e que a assistente social das famílias mais carentes poderá estar comprando verduras, legumes e frutas dos produtores. Informou que levaram essa proposta para o senhor prefeito, que poderia atender de 40 a 50 famílias durante o ano inteiro e comprar mais de 15 quilos de frutas e verduras. Enfatizou que o papel do vereador é pensar no desenvolvimento, ajudar os pequenos produtores, e por isso desenvolveram esse projeto. Discorreu sobre o mercado do produtor, dizendo que vão criar uma comissão para realização do evento e querem ouvir a opinião da população. Abordou sobre o projeto do IPREV e informou que solicitaram reunião com o advogado responsável pela elaboração para fazer os esclarecimentos necessários e sanar todas as dúvidas. Prosseguindo, o vereador Bruno Faria agradeceu a senhora Lenira pelos esclarecimentos e disse que acredita o professor Tiago foi a voz de vários professores hoje na Câmara. Ponderou que ser professor não é fácil, não são bem remunerados
e cuidam de várias crianças e adolescentes. Sobre as crianças com autismo e necessidades especiais em sala de aula, observou que não só em Itapajipe, mas em vários municípios do país estão enfrentando a falta de professor e de profissionais qualificados. Frisou que o executivo tem que analisar, olhar mais para a educação e para a saúde, porque é muito importante. Falou sobre a necessidade de instalação de placas de pare na Avenida 3 com a Alameda Garcia, próximo ao lago, no bairro Olinda, dizendo que está perigoso e que vai passar para o secretário da Prefeitura para as providências cabíveis. Informou que fez um vídeo sobre a questão da retirada de algumas árvores da rodovia MG 255 no trecho entre Itapajipe e São Francisco de Sales e que vai enviar ofício para o DR e para o prefeito, solicitando a construção de acostamento na rodovia, que vai anexar fotos e vídeos das margens da rodovia que não tem acostamento, em vários lugares, tendo em vista a reclamação dos municípios. Prosseguindo, o vereador Simvaldo disse que vão protocolar ofício direto no DR e solicitar ao secretário providências urgentes no sentido. O vereador Luiz Leonel solicitou agendamento de uma reunião com o senhor prefeito e os secretários, visando maior aproximação entre o executivo e o legislativo. Diz que foram eleitos para trabalhar para o bem do município e que a eleição acabou e que é hora de unir forças em prol da população. Por último, o senhor Bruno Faria disse que irá falar com o senhor presidente e sugerir essa conversa com os secretários e o senhor prefeito. Finalizando, fez as considerações finais, agradeceu a presença de todos. Para constar, eu, Rafael Queiroz, secretário, mandei lavar a presenteada, na qual vai devidamente assinada por mim, pelo presidente e os demais vereadores, depois de lida e aprovada na próxima reunião. Alguma manifestação discordante da referida ata? Aprovada. Eu gostaria de dizer aos senhores vereadores que as atas são todas gravadas, a nossa fala aqui, a reunião transmitida para toda a cidade, fica disponível no Facebook da Câmara. Mas se algum vereador, para a questão de documentar alguma coisa, necessitar, às vezes, que não ficar na íntegra, pode estar pedindo para o funcionário Leonardo, que hoje eu autorizei ele a fazer os recortes da fala de qualquer vereador que pedir para ele. Certo? Expediente da 17ª reunião ordinária de 6 de outubro de 2025. Projeto de decreto legislativo número 4, de 30 de setembro de 2025, de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do Executivo do município de Itapajipe referentes ao exercício de 2021. Isso aí são as contas que foram aprovadas pelo tribunal e tem que ter o parecer da Comissão Permanente da Câmara. Projeto de decreto legislativo número 4, de 30 de setembro de 2025. Aprova as contas do Executivo do município de Itapajipe referentes ao exercício de 2021. A Câmara Municipal decreta. Artigo 1º. Ficam aprovadas integralmente as contas do Executivo do município de Itapajipe referentes ao exercício de 2021. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogado disposições em contrário. Vereadores Cláudia Rosa Tavares, presidente, Simvaldo Roberto Barbosa, relator, e Luiz Leonel Filho, membro. Isso é um projeto discutindo secreto, então eu vou pedir para os vereadores estar pegando com o Rafael aqui a sede para votação. Vereadora Cláudia. Vereador Fran Sérgio. Vereador Divino. Vereador Simvaldo. Vereador Luiz.
Vereador Lucimário. Vereador vice-presidente Bruno. Vereador secretário Rafael. Vereador presidente Cascão. Eu convoco os vereadores Luiz Leonel e vereador Divino para fazer o escrutínio da votação. Luizinho, 2 vezes seguidas. Nossa. Vou falar pra ele. Duração 90, tá indo embora. Branco. Branco. Sim. Não. Pode falar você. Você é mais forte. Senhor presidente, 7 votos sim, 1 não e 1 em branco. Então, está aprovadas as contas. Projeto de lei complementar número 100, de 15 de setembro de 2025, que altera o regime próprio de previdência social do município de Itapajipe nos moldes da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Esse é o do IPREV. Esse projeto, eu estou passando ele para as comissões para emitir o parecer no prazo regimental. Dizer a todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo que esse projeto encontra-se no site da Câmara. Quem quiser ter acesso a ele é só ir lá e estar olhando. E eu tenho ele em PDF. Alguns professores, uns 3 ou 4, já me pediu, passei para eles também. Então, nós vamos votar ele com tranquilidade na próxima reunião. Certinho? Então, fica encaminhado às comissões. Projeto de lei municipal número 567, de 15 de setembro de 2025, que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional CONSEA, do município de Itapajipe. Eu coloco o projeto de discussão. O vereador que quer manifestar, que peço pela ordem. Não tendo a manifestação, o referido projeto encaminhado a todas as comissões permanentes da Casa recebeu parecer favorável a todos os seus membros. Coloco o projeto em votação. Vereador favorável sentado, contrário se levante. Aprovado unanimidade. Projeto de lei número 568, 18 de setembro de 2025, que altera a lei municipal número 576, de 20 de junho de 2025, que é aquele projeto da PAI que foi feita aquela subvenção, e houve só um erro de números, de... Quanto que é? 19.325 e é 19.352. É só questão de reais, é só para ficar certinho, para fazer o repasse. Certo? O mesmo projeto eu coloco em discussão. O vereador que quer manifestar, peço pela ordem. Não tendo a manifestação, eu coloco votação. Vereador favorável sentado, contrário se levante. Aprovado unanimidade. Projeto de lei número 566, de 20 de setembro de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio 2026 e 2029 e de outras providências. Esse projeto eu encaminho à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que deverá dar o parecer de 30 dias. E esse projeto ficará aqui na Câmara, na Secretaria. O vereador que quiser fazer alguma emenda tem um prazo de 12 dias para estar fazendo. Certo? Projeto número 569,
de 26 de setembro de 2025, que estima a despesa e fixa a despesa do município de Itapajipe para o exercício financeiro de 2026 e de outras providências. Só fazer uma leitura rápida aqui. Eu vou até fazer do PPA também, certinho. Cumprimentando cordialmente os demais membros dessa casa, venho por meio dessa anunciar, encaminhar os projetos de lei número 566 de 2025, que trata do projeto plurianual PPA, e 569, que é o do orçamento, né, que fixa a receita de despesa do orçamento anual do município de Itapajipe para o exercício de 2026, para apreciação dos novos edis. Adiantamos que a receita para o próximo exercício foi estimada em R$ 122.166.000, ficando as despesas fixadas em igual valor, sendo assim distribuídas entre os órgãos. Poder Legislativo, R$ 3.975.000. Poder Executivo, R$ 103.292.000. E Prev, R$ 14.899.000. Total, R$ 122.166.000. Os detalhamentos, tanto da receita estimada quanto das despesas, estão contidos nos anexos que acompanham os presentes projetos dessa lei. Todos os vereadores têm o projeto. Sendo só para o momento, despeço-me, elevando os votos de estima e consideração, já colocando o Executivo e toda a nossa equipe de governo à disposição para definir qualquer dúvida. Ricardo Garcia, prefeito. Esse agora é da LOA. Estima a receita fixa de despesa do município de Itapajipe por exercício financeiro de 2026 e outras providências. O prefeito do município de Itapajipe, Estado de Minas Gerais, nos usos de distribuições legais, faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aprovado o orçamento do município de Itapajipe, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2026, discriminado pelos anexos desta lei, que estima a receita em R$ 122.166.000 e fixa a despesa em igual importância. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas na forma da legislação em vigor, observando os desdobramentos que estão nos anexos. Esse projeto também vai ficar encaminhado para a Comissão de Fiscalização Financeira para emitir o parecer de 30 dias e o vereador tem 12 dias para fazer alguma emenda no projeto. Certo? Agora passando para as indicações. Desculpa. Está certo. Não tem comissão mesmo não, está certinho. Agora é as indicações. Eu encaminhei os projetos. Indicação número 63 de 2025. Indica o senhor prefeito municipal, na forma regimental, junto ao setor competente, que seja providenciada a instalação de bancos ao longo da pista de caminhada na Avenida do Contorno dessa cidade. Sala de reuniões, 26 de setembro de 2025, vereador Divino Omar Barbosa. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade oferecer mais conforto e comodidade aos munícipes que utilizam a pista de caminhada. Portanto, a instalação de bancos ao longo do percurso permitirá que os frequentadores, em especial idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida, possam realizar pausas para descanso, tornando o espaço mais acessível, agradável e inclusivo. Desde já, agradeço a cordial atenção e aguardo um retorno positivo no sentido de atendimento à população. Eu coloco a emenda em discussão, bem querendo o autor. Coloco em votação. Vereador favorável sentado, contrário se levante. Aprovado a unanimidade. Indicação número 64, de 2025. Indica o senhor prefeito municipal, na forma regimental, junto ao setor competente, no sentido de providenciar a instalação de climatizadores de ar nos refeitórios das creches municipais nessa cidade. Vereador autor Luiz Leonel Filho. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo proporcionar melhores condições de conforto e bem-estar às crianças atendidas nas creches municipais, especialmente durante os períodos de altas temperaturas. O ambiente adequado favorece a saúde, a qualidade de alimentação e o desenvolvimento das atividades escolares, além de contribuir para um espaço mais agradável também aos servidores que atuam nesses locais. Diante da relevância do tema, conto com a atenção do senhor prefeito para viabilizar. Coloco a indicação em discussão, bem querendo o autor. Final, né? Eu coloco a indicação em votação. Vereador favorável sentado, contrário se levante. Aprovado a unanimidade. Indicação número 65 de 2025. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve, em conformidade com os termos regimentais, requer Vossa Excelência, após a devida ciência do plenário, o envio do expediente ao chefe do Executivo Municipal requerendo a seguinte medida. Solicita ao Poder Executivo Municipal de Itapajipe que, por meio da Secretaria competente, realize estudo de viabilidade e posterior instalação de aparelhos de ar-condicionado no Centro de Educação Infantil, professor Alice Nogueira Andrade, situado à Rua 6, número 822, Centro, bem como nas demais creches do município, além da aplicação de insufilme nas janelas das salas e da instalação de ventiladores nos respectivos refeitórios. Justificativo.
Luiz Leonel Filho, autor. A presente indicação tem como objetivo proporcionar melhores condições térmicas de conforto aos alunos e profissionais das unidades de educação infantil do município. As altas temperaturas registradas em nossa região, especialmente em determinados períodos do ano, tornam as salas de aula e refeitórios ambientes desconfortáveis e pouco propícios ao aprendizado e à convivência. A instalação de aparelhos de ar-condicionado contribuirá para a melhoria da qualidade do ambiente escolar, refletindo diretamente no rendimento, na concentração e no bem-estar das crianças e servidores. Já a aplicação de insufilme nas janelas auxiliará na redução da entrada de calor e na proteção contra a incidência direta da luz solar, enquanto a instalação de ventiladores dos refeitórios garantirá maior circulação de ar e conforto térmico durante as refeições. Dessa forma, a adoção das medidas aqui sugeridas representa investimento na qualidade da educação infantil municipal, assegurando às crianças um ambiente mais saudável, agradável e adequado para seu desenvolvimento integral. Câmara Municipal de Itapajipe, 6 de outubro de 2025, Luiz Leonel, vereador. Coloco em discussão, a indicação em discussão, bem querendo o autor. Eu coloco o projeto a indicação em votação. Vereador favorável centrado, contrário se levante. Aprovado a unanimidade. Passando para a parte final, hora dos pronunciamentos. Eu gostaria de... o vereador que quer manifestar, peço pela ordem. Luiz Leonel. Oh, desculpa. Só um minutinho, peraí. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, imprensa, público que nos está assistindo em casa. Olha, companheiros, eu fiz essa indicação aí relacionada à creche CIMEI, Alice, porque eu fui fazer uma visita lá semana passada, parece na sexta-feira, se não me falha a memória. E no refeitório, onde as crianças tomam sua refeição, muito quente mesmo. Já tem um ar-condicionado lá, já tem um ventilador, parece que é um ventilador, mas não é suficiente para atender a demanda. E o sol pega diretamente no refeitório, principalmente na parte da tarde. Então, fica muito quente. E é muita criança que fica lá para tomar sua refeição. Então, foi aonde que fui procurado, e eu fui lá, porque a gente tem que dar a resposta. Não só eu, como qualquer outro colega. Então, já tem um ar-condicionado e um ventilador, mas não é suficiente para atender aquela demanda. Então, aí foi onde que eu fiz a indicação, pedindo para colocar insufilme naqueles vidros, para tentar quebrar um pouco dos raios solar e ajudar também na temperatura. Aí, aproveitando, já fiz também essa indicação para todas as creches. Não fui nas outras, mas se tiver o mesmo problema, que já resolve de todos. Aonde que as cozinheiras lá fazem suas refeições, não tem nem ventilação, então é difícil para elas. Então, foi onde que eu vi essa indicação. Obrigado pelo apoio de vocês, ter aprovado. E, com certeza, também vocês já foi procurado. Então, estamos aqui para pedir para o senhor prefeito, ao setor competente, que olhe para essas crianças lá nessas creches. Só isso, meu muito obrigado. Senhor, desculpa que eu não cronometrei seu tempo. A sorte que o senhor fala pouco. Se fosse o divino, já imaginou? Vereador Toco. Boa noite. É poucas palavras hoje, senhor presidente, vou ser breve também. É só comunicar que nós tivemos agora a nossa última viagem a Belo Horizonte, o vereador Bruno, que nós tivemos lá na Secretaria do DR, protocolamos lá um ofício, né, pedindo assim na MG 255 aqui, está muito sem acostamento, então deixamos um ofício lá pedindo. E também nós já tínhamos enviado também um ofício para o DR, para retirada de uma árvore lá também, que até esse já foi atendido já, foi imediato, né? Então, mandamos esse ofício e já fomos atendidos. E protocolamos lá junto com a Maria Clara, até fizemos um vídeo lá junto com ela, agradecendo ela das emendas que ela já pagou, nossas emendas de quase 300 mil, foi 283 mil que já está pago, e deixamos mais um pedido lá,
falamos no nosso ofício que nós já tínhamos do Matabu, e deixamos mais um do pedido de uma academia da saúde para o condomínio Pousada das Garças. Então, essa foi, e também falando da esfera federal, comunicou também para nós que foi pago mais do que eu já tinha passado, o relatório, foi pago mais de 400 mil, isso para a prefeitura 350 e 50 mil é destinado para a PAI. Esse é do deputado Zé Vitor, que passou para nós também na última semana, na última viagem que nós tivemos em Brasília também, nós já deixamos protocolado, e ela comunicou que já foi pago mais 400 mil, valor 350 para a prefeitura e 50 para a PAI. Então, isso é o relatório das últimas 2 viagens que nós fizemos a Brasília e a Belo Horizonte. Boa noite, muito obrigado. Vereador Lucimário. Boa noite a todos, os ouvintes da rádio, o pessoal da internet aí, obrigado pela atenção de sempre e boa noite a todos. Pessoal, hoje eu esqueci meu óculos, peguei o óculos do vereador aqui, mas tá diferente aqui, não vai dar nem para ler não, mas eu vou procurar ler aqui. Na última reunião, eu pedi que se alguém for usar, fazer alguma denúncia na ouvidoria, que faça a denúncia e que pegue o protocolo e me entregue, né? Ó, 1, 2, 3. Essa é minha. Então, eu estou aqui para me falar pelo povo. E vou falar pelo povo e doa em quem doer. Desde que foi na ouvidoria e fez a denúncia e me entregou, eu não vou atrás de quem fez nada, não. Eu vou ler a ouvidoria, vou ler a denúncia da ouvidoria. E da educação, da própria educação, eu tenho 3 peruas sem condições de carregar a criança, andando na área rural aí com porta aberta, porque essas peruas não podiam nem estar rodando, pela idade delas. Diretora pondo apelido, xingando, maltratando professora. Semana passada a Lenira esteve aqui e falou aqui que quando o professor de apoio não vai, põe outro. Semana a mãe teve de largar o serviço e buscar o filho, porque não tinha com quem deixar, nem na escola. A mãe trabalha o dia todo, tem um menino que está na APAI, que a prefeitura, a educação é responsável, aí tem de tirar a mãe do emprego, porque o menino, a criança, não tem o professor de apoio. E aí vem falar que a educação está 100%. Viu aí? O professor veio na última reunião e pediu socorro pela educação de Itapajipe. Pediu socorro. E todos os professores, pai de aluno, qualquer cidadão, que trouxer para mim, eu vou ler aqui sim. Independente de quem seja. Eu não vim aqui para me passar a mão na cabeça de ninguém. De ninguém. Eu vou tentar ler aqui, porque sem óculos está ficando difícil. Está ficando difícil. Se eu não conseguir, vocês me desculpam, mas na próxima eu vou acumulando. Vai dar um livro. É de perto, Divino. É para perto aqui. Vamos tentar isso. Esse aqui deu. Pertinho. Reclamação, dia 19/9. O reclamante compareceu na ouvidoria nessa data,
dia 18/9, relatando o seguinte, que a professora regente de sala Pedro Gonçalves, no período matutino e vespertino, que no período da manhã entra no trabalho às 7 horas, que na data do dia 17/9 chegou na escola por volta das 6h55, e que o portão de acesso de professores estava fechado, que a supervisora também aguardava a abertura do portão no local, que após a abertura do portão, a reclamante entrou na sala e a diretora veio em seu encontro de maneira agressiva, gritando, dizendo que a escola tinha horário para chegar, que aquilo não era horário de chegar, dizendo ainda que os alunos estavam de fora da sala reclamando, tentou justificar, porém, Jeane não quis ouvir, continuou falando de maneira mal educada, em total desrespeito para com a reclamante, que então entrou para a sala de aula e, se sentindo péssima, mesmo assim trabalhou normalmente, e que à noite em casa chorou muito. Está se sentindo muito mal com a situação que não é a primeira vez que a diretora Jeane tem atitudes como essa com a reclamante. Em outra ocasião, interpelou a reclamante que o dedo de íris de maneira humilhante, que nesse episódio chamou a atenção na frente de todas as pessoas presentes, crianças, professores, serviçais, sempre tenta ajudar em tudo e ser companheiro, porém nunca tem respaldo, diretora que gosta do seu trabalho, da escola. Difícil, não vai dar nem com esse óculos aqui. Essa aqui eu não vou dar conta. Mas eu tenho uma reclamação dessa vereadora, dessa secretária Jeane, que no dia lá, o dia que deu aquela televisão, que as mães denunciou, que as professoras estavam... lembra o episódio que deu televisão? Eu fui atacado em rede social pela essa Jeane, pela diretora da escola. Essas pessoas que não tem nada a ver, porque eu nunca falei da escola dela, porque a escola dela é uma merda. A Pedro Gonçalves, ela não tem um pingo de capacidade, porque ela pegou uma horta que tinha lá, não tem um pé de cebolinha plantado lá. Aquela quadra, esses dias, estava pedindo aqui para limpar a quadra da escola lá. E eu tenho um vídeo aqui que eu entrei na escola lá um dia, ela tinha um consultório dentário lá, cheio de cimento, e ela pediu para mim não pôr o vídeo. E eu tenho o vídeo. E fica defendendo prefeito e puxa saco, diz que ela lá, ela ameaça o que eu escuto, que ameaça os outros professores, até proíbe de conversar com quem ela não gosta. Não foi nenhum, nem dois, nem três que veio falar. Para mim, isso para mim não. Então, quero parabenizar as pessoas que têm a coragem de ir lá, denunciar, fazer a denúncia. E pode trazer, que eu vou trazer sim. Quer estar a mil maravilha com mentira? Tudo mentira. E hoje eu não vou dar conta de ler, não, porque o óculos está ruim. Mas tem outro. Espera aí. A educação também. Difícil, hein? A contratação de serviço técnico especializado voltado à promoção de inclusão escolar, por meio de informação continuada, acompanhamento psicológico, assessoramento técnico pedagógico, atendimento psicólogo direcionado a profissionais de educação. Isso aqui é uma licitação, né, que foi da educação para contratar uma pessoa para... O que eu entendi aqui foi para fiscalizar a educação.
para fiscalizar a educação. Já não tem a secretária? Então não precisa dela. Já tem a secretária para cuidar disso aí, vai contratou um aqui, ó, por 202 mil. Contratou uma pessoa para fazer o serviço dela. Não é o serviço dela que ele foi contratado para fazer? E todo dia, tem mais. Pai reclamando que peru andando. Reclamação em cima de reclamação. E ela provou que ela é mentirosa, que ela falou aquele dia aqui que ele nunca mandou o menino embora, não. Que se ele quisesse ir embora, ele falou ali, ó. Tinha até testemunha junto. Se ele não tivesse satisfeito, pode ir embora. Eu acho que ela que tem de ir embora. Passou da hora dela pedir, está com vergonha de pedir. Porque ela entrou aí para ficar 1 ano e ter eleições seguidas. Nunca mais. Faz o que o prefeito manda, porque isso aí ela faz o que o prefeito manda. Porque não vai falar para mim que o secretário que faz o que ele bem entende, que não faz, não. É tudo para o mandato de prefeito. Então está na hora de nós pedir para mandar ela embora. Exonerar ela do cargo. Ela não precisa do cargo. O cargo dela tem outro fazendo, recebendo bem, até bem mais do que muitos professores. Aí vem, e todo dia tem. Aí tem gente que tem medo. O que tem medo não precisa pedir para mim fazer nada, não, que eu não vou falar nada. Eu só vou falar a pessoa que trazer e me mostrar. Está aqui, ó, eu não estou mentindo. Estou com a prova na mão. Toda semana tem reclamação. Da saúde, da educação. Da área rural, então, não vamos nem falar. Mas a saúde e a educação fala que é em primeiro lugar. O dinheiro gastado com educação e com saúde é muito dinheiro. Para não ter um respaldo, para ter só esse fala lá, tudo. A semana que vem eu vou ler tudo de novo. Essa aqui não, mas as outras eu vou ler. Tá difícil, hein? Sem o óculos. O óculos está... Aqui vai dar. Tem prazo? Tem 4 minutos, vereador. Não vou dar conta de ler. O óculos do senhor está muito ultrapassado. Vocês vão me desculpar, não vou dar conta de ler, não, por causa o dia que eu fui fazer uma cirurgia, eu perguntei ao médico, você usa óculos e faz cirurgia nos outros? Ele falou, a hora que você tiver seus 60 anos, você vai ter de usar óculos de novo. Não precisou dos 60, não. Está precisando urgente. Eu tenho óculos, só que eu esqueci, vocês me desculpam, mas eu vou estar cobrando as crianças que têm autismo, as pessoas que têm, que é especial, que está na escola. A secretária falou aqui que não tem, quando o professor de apoio não tem, ela põe outra. Mentira. Está aqui, ó. Uma mãe teve de largar o serviço para ir buscar o menino, a criança. Agora, se é uma, são 5 numa sala só. Continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Aí vem a diretora lá, postar até contra eu, a minha pessoa, em rede social, e a escola dela lá, uma incompetência total. Eu tenho mais da escola, depois eu vou pegar a qualidade de escola dela, eu tenho tudo isso aí, eu vou pegar, vou trazer e vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar para vocês que fica com história, com mentira e um descaso total com educação e com saúde. Muito obrigado a todos, desculpa aí. Vereador Rafael. Eu só quero assim reforçar, né, o pedido de muitos moradores lá da região das Coabs, próxima à igreja, quanto à caçamba. Eu já falei, né, com o André, o secretário que responde à pasta. Deveremos pensar sobre colocar essas caçambas, talvez, em locais mais longes da cidade,
e, de preferência, às vezes, cercado por alguma tela para que as sacolas não voem e deixe todo o local ao redor cheio de lixo. É só isso. Vereador Bruno. Um minuto, vereador. Boa noite a todos. Boa noite, nobres colegas vereadores, pessoal que nos assiste pela rede social, que nos ouve pela rádio. Ô, presidente, quero falar sobre a questão da emenda, dessas emenda impositiva nossa, né? Pessoal, coisas que a gente vai estar passando aqui na Câmara para votar, e algumas secretarias já mandaram aqui. Na verdade, ele não vota aqui. Ele só manda colocar. Sim, passa para Viviane. Vamos destinar. Sim, vamos destinar. Isso, certo. Me desculpe porque primeiro ano o senhor já tem mais conhecimento que a gente, né? Qualquer coisa que eu tomar conta. Então tá. Não, isso aqui não vai virar quase nada. E eu queria falar sobre isso. Então as demandas aqui, e eu estava lendo essa demanda aqui da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Aqui, o que tem que fazer aqui, essas aquisições aqui, é o que precisa ser feito urgentemente, né? E esses dias eu estava conversando com uma pessoa da prefeitura, não lembro o cargo lá, mas é um cargo alto, e eu fui fazer um pedido, não lembro nem quem que era. E eu só lembro que a pessoa falou assim, não, mas a hora que sai sua emenda impositiva, você faz. Eu falei, mas eu não sei nem o que é essa emenda impositiva ainda, não sei quanto que é. Então, assim, a gente não pode esperar. Eu peço para o prefeito Ricardo que não tem coisas que não pode esperar, né? Eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para ser a porta-voz do povo. Eu estou na rua, estou na roça, e toda hora a gente chega em mim e fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, precisa fazer isso, principalmente nas comunidades, né? Eu vim aqui para o Coqueiro, né, que é uma comunidade que é da minha região, né? Acredito que eu vou estar destinando alguma coisa para lá, mas não pode esperar. Tem coisa que não pode esperar para o ano que vem, né? Tem que fazer agora. Se for esperar emenda impositiva de vereador, cada um faz o que quer do seu dinheiro, né? Então a gente sabe que 50% é para saúde, e é importantíssimo, educação. Tem aqui até da educação, a secretária Lenira mandou aqui também, é muita coisa, né? E eu só penso assim, depender de emenda impositiva de vereador não adianta, né? Não adianta. Nós temos que fazer, eu acho que priorizar. Isso aqui é tudo, eu estava lendo aqui, é perfeito. Aquisição de chorumeira, veio de combate a incêndio florestal. Essa aquisição de chorumeira aqui o vereador, isso aqui, inclusive, a deputada Maria Clara mandou um dinheiro, já está na conta. Estive conversando com o André, com o pessoal, vai licitar, né? Já era para ter licitado, até o prefeito falou que vai dar uma emenda lá para comprar mais algum tanque para as comunidades, né? E aqui é tudo, a construção de galpão para armazenamento de equipamentos insumos da ET. Aquisição e instalação de câmara de monitoramento em áreas de descarte regular. Construção de alambrado em volta de receber caçambas. Isso aqui é indicação. Inclusive o senhor estava falando das sacolinhas aqui, falou para mim agora, o presidente. Então, a vergonha essas caçambas na entrada da cidade. A entrada da cidade ali é linda, só que está horrível, horrível, horrível. É vergonhoso a nossa cidade. Então, a entrada dela ali. Aquela caçamba ali tem que dar um jeito de a gente sentar e ver, tirá-la dali, ou fazer um jeito de cercar ela. Mas aqui está o pedido para dar uma ajuda, né? Quem puder mandar uma emenda positiva pode estar ajudando. Mas vamos torcer para chegar essa emenda lá. E precisa fazer, né? Então é isso. Eu acho que eu não estou aqui para pegar no pé do prefeito, né? Eu acho que tem muitos secretários aí, tem muitos funcionários que precisam se pôr no lugar deles e mostrar serviço, não é ficar pegando no pé de outro, não, é mostrar serviço, porque secretariado ganha bem, né? Então, pega um cargo de confiança, é para ganhar bem e para fazer,
Então, ô prefeito, se não estiver dando resultado, se estiver tendo reclamação e o povo não estiver querendo, não estiver surgindo resultado, tem que mandar embora. Porque eu tenho uma empresa, meu funcionário não está bom, eu vou mandar ele embora. Entendeu? Então não adianta segurar, não. Então eu não estou aqui para pegar no pé. Eu estou mostrando que o povo me cobra todo dia. Ele me manda mensagem para um vereador, é para mim, é para a Cláudia, é para o Luizinho, é para o Toco. Entendeu? Então a gente estou passando aqui, estou reportando, porque aqui é o lugar da gente falar. Está aqui um monte de cadeira aqui, ó. Para quem quiser vir na reunião, sentar aqui. Quem quiser pedir a tribuna ali, já antecipa, pode vir falar. Então a gente está aqui é para isso, para cobrar. Né? Outra coisa. A questão está me cobrando demais a questão do lago. Que aprovamos aí um dinheiro, como diz, um dinheiro grande, grosso, e o pessoal está cobrando. Então, eu estou falando isso aqui, eu sou bem recebido por vários secretários. O prefeito Ricardo me atende algumas coisas, sim. Entendeu? Só que eu estou aqui para cobrar, presidente. Estou aqui para cobrar. Eu não estou aqui para passar, não estou aqui para ficar atacando ninguém, mas eu estou aqui para mostrar a realidade. Nosso lago precisa, foi aprovado o dinheiro, tem que começar a mexer naquele lago urgente, porque aquele lá, do jeito que começou, não termina de uma boa forma. Não dá certo. Entendeu? Precisa mudar alguma coisa lá, fazer um negócio para ficar legal, tem tudo para ficar bonito aquilo ali. Provamos o dinheiro aqui, né? Acredito que esse dinheiro está lá para fazer isso. E agora começa a chuva, já não vai mexer. Né? Então, no final do ano, o ano acabou. Um ano já foi, falta só 3 anos de mandato. Né? Então, eu estou aqui, presidente, para passar o que o povo me cobra. Muita gente me cobra um matabu. Estamos correndo atrás de matabu, né, vereador Toco? Estamos correndo atrás de matabu. É um tabu de ferro muito difícil. Né? Um tabu de ferro muito difícil. Mas onde a gente pode estar resolvendo com uma tabu de madeira, vamos estar lá resolvendo. Né? As comunidades, gente, eu penso muito em estar ajudando as comunidades rurais, principalmente com as emendas aqui. É claro, a saúde, em primeiro lugar. Né? O pessoal da saúde já mandou. Mas as comunidades rurais, às vezes, não são atendidas do jeito que precisa. Né? E uma parte que eu já passei até para a nossa funcionária aqui, na saúde, presidente, a parte de odontologia, né? Eu acredito que é uma parte importante que às vezes fica esquecida. Muita gente se preocupa com a área de medicina, né? E a parte de odontologia é uma área que eu estou lembrando aqui, passando, às vezes, para algum vereador aí que queira estar ajudando também, né, o ano que vem. É isso aí, presidente. Eu estou aqui para alertar e para mostrar, porque eu acho que indicações aqui, todo dia, toda reunião tem indicação. Não sei se está resolvendo, se está fazendo para todos. Eu não sei. Né, as indicações, eu não faço indicação, o que eu preciso, eu tento falar com eles, falo com algum secretário, falo com o prefeito, falo com o vice-prefeito, né, e tento resolver. Não é 100% atendidas, né, mas vamos procurar o executivo e o legislativo andar junto, porque o povo está cobrando. E vamos passar aqui, nessa casa que a gente vai estar passando essas demandas. É somente isso, uma boa noite a todos. Vereadora Cláudia. Boa noite, público que nos assiste. Boa noite, os que nos acompanham pelas redes sociais. E boa noite, nobres colegas vereadores. Gente, hoje eu estou aqui e eu quero chamar a atenção para vocês pelos 2 projetos que foram apresentados, que nada é mais do que o orçamento para 2026. Nesse orçamento aí, que contém as ações para o ano que vem. Às vezes a gente hoje, esse ano de 2025, a gente trabalhamos com o orçamento 2024, né, que foi aprovado aqui por essa casa. Então é muita responsabilidade a nossa agora nessa hora. Porque a gente precisa saber se com essas verbas aí que vão educação, saúde, assistência social, e está lá no orçamento que nós vamos votar aqui nessa casa. E vocês ouviram o presidente falar que nós temos 12 dias para apresentar emendas. Então é muito importante nós sabemos como que está esse orçamento e estudar esse orçamento.
A emenda impositiva desse ano, né, que vai ser destinada a cada vereador, vai ser em torno de 119 mil, né? É um valor pequeno. E às vezes vocês podem ver eu mais o Divino trabalhando junto, a gente vai fazendo as visitas, porque eu acho que se a gente somar, a gente vai ter um resultado melhor. Então eu convido todos vocês, né, nobres colegas aqui, a gente estudar um jeito e verificar onde a gente pode juntar a força e aplicar essas emendas positivas, principalmente na área da saúde. A gente tem que trabalhar pelo povo de Itapajipe. Existem várias cirurgias aí, o povo aguardando cirurgia. Fila de exames, gente. Nós estamos precisando também de fila de exames, né, para poder ser liberados aí. Então, acho que se a gente juntar uma força-tarefa aqui, os vereadores junto, a gente vai ter uma força muito grande, vai poder atender melhor a nossa população. A gente tem 50% que tem que ser aplicado em projetos da saúde, e 50% são emendas livres. Por isso que a gente está fazendo as visitas. Essa semana a gente finalizou, a semana passada a gente finalizou todas as visitas nas escolas públicas, né? Que foi creches e as escolas municipais Gil e Pedro. A gente verificou certas urgências, né? Nos estabelecimentos, no quais a gente está pensando, né, em fazer essas indicações agora. E eu quero também chamar aqui a atenção pelos nobres colegas na área social. A gente precisa verificar a possibilidade de estar melhorando um pouco essa parte de alimentação, de cesta básica, ver o que é urgência, o que o povo está precisando, porque nós temos muitos erros na educação, saúde, mas eu acho que agora a gente precisa ter um olhar mais diferenciado para a assistência social. Então, eu convido vocês também, vamos olhar, vamos analisar e vamos ver. Essa semana a gente fizemos uma visita, né, na comunidade lá da Vila Coqueiros, onde a gente pôde acompanhar. Gente, problema tem muitos. E o que chega para a gente tenta de uma maneira ou de outra estar solucionando. Mas a gente tem que ter a noção também que o nosso setor público, o nosso alcance é pouco pelo tamanho do nosso município. Então, eu quero pedir desculpa a você, produtora, você, pessoas aqui que precisa desse serviço, porque além de ser lento, ainda é pouco. Mas eu já fiz um grande trabalho. Inclusive, lá na Vila Coqueiros, né, eles estão melhorando todas as ruas, né, lá da vila, cascalhando e fazendo o possível antes que chegue a chuva, né? A gente vai estar acompanhando também, né? Porque tem aquele projeto que a gente aprovou aqui, né? Mas vai ser para o ano que vem, que nós vamos votar nesse orçamento, mas o asfaltamento lá das ruas, né? A gente vai estar acompanhando isso da Vila Coqueiro. E tem muita coisa que a gente pode fazer ali na vila, que a gente está estudando, os problemas que estão surgindo. Mas a gente está vendo, porque o setor público é muito fácil falar, gente, mas fazer é muito difícil. A gestão pública não é fácil. Tem a diferença da política e da gestão. A gestão tem que saber gerir todas essas verbas, e até mesmo na hora da gente pedir uma coisa para os nossos deputados, é bom a gente saber qual que é a nossa realidade. A gente deparou com problemas, mas a gente deparou com muita coisa boa. Parabéns à escola da Vila Coqueiro. Gente, eu nunca vi uma escola tão bem cuidada. Os funcionários trabalham assim com amor mesmo, eles fazem além. Eu acho que a gente tinha que desenvolver políticas para incentivar mais as crianças a estarem estudando, porque é menos tempo na perua, né? As crianças vão ter uma qualidade de vida e o ensino lá eu garanto para vocês que é 100%. A gente teve algumas demandas que a gente levou junto às secretarias, né? E aí a gente tem um bom atendimento aí dos secretários. Então, eu gostaria de agradecer também dos secretários. Luiz Gustavo, né, que sempre está junto com a gente. Essa semana trouxe lá da ponte do São Antônio Litino, que interditou para maior segurança, né, e para fazer manutenção. E hoje a ponte já foi liberada. A população requer esses atendimentos de urgência e emergência. A gente tem que colocar prioridades nas coisas que a gente vai trabalhar. Então é isso, gente. A gente tem somado forças e eu convido todos vocês a nos unir
para a gente poder estar direcionando todas essas emendas impositivas e esse orçamento para o bem comum e desenvolvimento da nossa sociedade aqui de Itapajipe. É isso, então, tenham uma boa noite e muito obrigada. Senhores vereadores, antes mesmo de terminar a reunião, eu gostaria de pedir a vocês que procurassem a funcionária Viviane para estar passando a questão das emendas impositivas, da saúde e de outros setores. Porque essas emendas impositivas, a gente tem que aprovar elas antes de aprovar a LOA, que elas têm que constar na lei orçamentária, porque senão não tem como, porque a gente não tem dotação, ela tem que ver se tem que mexer em alguma coisa lá. E o vereador que conseguiu recurso esse ano, que já foi pago, passar para a Letícia para ela fazer uma matéria e colocar no site da Câmara. Não tendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a sessão. Favor de entregar esse negócio para a Letícia, o máximo até depois da manhã, fazendo favor, tá?